Virtualmente todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é: quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. Olá, amigo! Tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e também ao canal do Pastor Bruno. Estamos fazendo aí uma parceria, dando continuidade, né? Ela ia falar dando início aí, mas na realidade é dando continuidade à série Conflitos. Já estudamos um pouco com você sobre a existência do terceiro céu, o que significa, quais são as linguagens de cada escritor da Bíblia relacionado, né, ao santuário celestial. Terminamos com uma pergunta. E a pergunta foi: como surgiu o grande conflito no céu? Vamos ver isso hoje, pastor? Com certeza. Mas antes, vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos e ore conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nos concedeste de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando o pastor Bruno, a minha pessoa, assim também os nossos amigos que têm acompanhado e estudado a Bíblia conosco. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que teu manto de justiça possa nos cobrir, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vamos lá então. Vamos lá que eu estou animado. Responder a pergunta: como surgiu o grande conflito no céu? No último vídeo a gente viu, né, um pouquinho desse contexto. Na parte final do vídeo, a gente começou a explorar esse assunto aí. Como é que no céu surgem alguns probleminhas aí? Justamente. Né? Agora, pastor Bruno, é interessante entender o seguinte. Tanto a escritora do Senhor, Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, ela explora muito bem esse assunto, quanto na Bíblia, nós temos dois textos que geram aí um desconforto. Eu sei que é um tema que dá pano para manga. Se veremos o Pai ou não. É um tema que gera aí uma certa confusão teológica. E isso, amigo, pode acreditar, não é algo sólido, nem mesmo na Igreja Adventista. Não é fechado. Não é fechado, ok? É um campo minado de várias discussões, mas nós entendemos que João capítulo 1, verso 18, eu gostaria que você pudesse ler, pastor Bruno, fazendo um favor. Evangelho de João. Evangelho de João, e eu vou aqui para o livro, ou a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Você vai ao Evangelho de João, ok? Capítulo 1. Capítulo 1, okay. Isso aí. Você vai ler o verso 18, por favor, pastor. Ok. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Nunca ninguém viu Deus. Olha essa expressão. Ellen White, em seus comentários, ela chega a dizer que nem os anjos. Aí tem um problema, não tem? Ixi, aí... Imagina. O negócio tá... Ninguém mesmo, né? Ninguém mesmo. Essa expressão joanina é uma expressão tanto para homens quanto para anjos. Nunca ninguém viu Deus. Paulo, ele explora um pouco desse campo também, mesmo de forma superficial,
mas ele explora. Aí você vai ler um pouquinho. Eu vou ler agora a primeira carta dele a Timóteo, ok? No capítulo 6, verso 16. Ele diz assim, ó: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E aí, pastor? Nós não somos nem capazes, né? Bom, quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus também não se revelou do jeito que Moisés queria ver a Deus. Né? E, aliás, toda manifestação divina do Antigo Testamento sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo, né? No livro Evangelismo, página 616 adiante, Ellen White é bem claro em dizer, até no Monte Sinai, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Cristo. Como é que Cristo, ele representa essa figura? É algo realmente difícil da gente discutir. Justamente. Porque é um nozinho na nossa cabeça, que divide Deus. Né? Aí vem a pergunta, se até hoje nunca ninguém viu a Deus, nem anjos e nem o homem, será que quando ele voltar, o veremos? Né? Quando Cristo voltar em poder e majestade, será que veremos Colocamos o Pai? Uma dúvida muito Justamente. grande. Talvez a dúvida seja maior que a própria importância dele. É isso aí. E aí, pastor, entra algo que os anjos não compreendiam. Quem é o Pai? Né? Gostaríamos de ver o Pai. E o Pai está numa luz inacessível. Então, a Trindade, um dos três, se faz anjo, ou se fez anjo. Não se esqueça que o apóstolo Paulo diz, né? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Justamente. Uma tentativa de mostrar pra gente que Deus, ele... E João fala isso também, não né? é simples de você falar. Justamente. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala isso também, ele fortalece, né? Deus é espírito, né? Importa que o adoramos em espírito e em verdade, né? Temos isso. Só que um dos três, então, para que o Pai pudesse ser revelado aos anjos, isso me faz lembrar algo, pastor, para clarear um pouco. O Giovanni, o meu filho mais novo, quando ele estava aí com 5, 6 anos de idade, ele entrou naquela fase de medo do escuro. Acho que todos nós já passamos por essa fase, né? O meu irmão, eu lembro que ele às vezes saía à noite para comprar alguma coisa a pedido do meu pai e da minha mãe e ele descia a rua cantando e gritando. Ele estava com medo, né? Então ele saía cantando e gritando. Então ele morria de medo do escuro. Não sei se até hoje ele tem, mas ele morria de medo do escuro. E eu me lembro que às vezes de madrugada ele ficava, ô Joe, você tá aí? E eram os bonequinhos que ele tinha do Comandos em Ação. Comandos, o G.I. Joe. G.I. Joe, ele ficava conversando ali. O Giovanni entrou nessa fase. E aí um dia eu deitei ao lado dele, né? A gente trabalhou que os filhos não dormissem em nosso quarto. Nem quando estava na época de berço dormiam lá. O berço já ficava no outro quarto. Então desde cedo já dormem fora aí do nosso quarto. E aí eu fui até o quarto, o Giovanni estava ali meio chorando, com medo. Eu falei, filho, tá com medo do quê? Ah, eu tenho medo do escuro. Mas, filho, Jesus está com você aqui. Ah, pai, mas eu queria vê-lo. Eu queria alguém com rosto. Então, olhando para esse texto, os anjos queriam alguém com rosto. Eles queriam ver a face do Pai. Alguma identidade. Né? Alguma identidade. Então, você tem agora, Jesus, ele se faz um anjo, ou se fez um anjo. A gente tem aqui um texto lindíssimo do Espírito de Profecia, casado com um texto bíblico aqui, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Né? Justamente, pastor. Então, quando nós olhamos para essa informação da mensageira do Senhor, e a Bíblia é recheada mesmo de informações relacionadas a isto, pastor, esse anjo tem um nome. Ele tem um nome. E a gente conhece o nome, pastor? É chamado de Miguel, ou no hebraico, Michael. Pronunciei certo? Sim. Aí que vem, né, o nome Miguel, Michael, Michael, Miguel. É isso aí. Ok, e a Bíblia apresenta esse nome 5 vezes. Opa, pouquinho, né? Poucas vezes. Poucas vezes. Então, o nome é mencionado 5 vezes, Miguel. Pelo menos o nome Miguel. Mas antes de explicar quem é Miguel para os anjos, Miguel
é o rosto de Deus para os anjos. Miguel é a revelação suprema do Pai para os anjos. Ok. É por isso que Paulo, na carta aos Hebreus, fala que Jesus é a revelação do Pai tanto para anjos quanto para homens. E homens, qual é o nome dele? Jesus. Quem é Jesus? O rosto de Deus Revelado para os homens. aos homens. Aos homens. Ok. Então, Miguel é a mesma pessoa, Miguel e Jesus. Miguel é a revelação, então, de Deus, Só que o para Pai as e para suas anjos. respectivas classes, né? Justamente. Ok. Justamente. Então vamos lá, pastor. Vamos explorar então aí o texto, por que Miguel e quem é Miguel, né? Então, Sim, o já porquê separei já aqui. respondemos. Sim. Né? Eles queriam ver o Pai, A identidade. a identidade, a face do Pai. Agora eles veem. Agora só outro detalhe. Lembra de Filipe, João capítulo 14? Sim, sim. Jesus, tá bom, o senhor vai partir, vamos ficar sozinhos. Então mostra-nos o Pai, Mostra-nos o Pai. que basta. Ô Filipe, E Jesus dá aquela resposta. ô Felipe, quanto tempo eu estou com vocês e você me pede para ver o Pai? Não sabe que quem vê o Pai vê a mim? Ou quem me vê, vê o Pai que está nos céus, né? O rosto de Deus, o Pai para os homens, Jesus. Vamos lá então? Quem é Miguel? A primeira pergunta é essa, né? Vamos explicar aí na Bíblia. Então, quem é Miguel? Judas, verso 9, pastor Bruno. Vamos lá então, Judas. Vamos lá, quem é Miguel? Judas é um livrinho pequenininho. Nem capítulo tem, né? Tão pequenininho que não tem capítulo. Então vamos para o verso 9, que é um verso famoso. Aham. Diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então você tem um texto aqui no Novo Testamento. É a primeira vez que aparece o nome Miguel. Ok. É citado por Judas. E aqui é Judas Tadeu. Não é o traidor. Não é o traidor, ok? Seria o irmão de Jesus. Isso aí, filho de José, né? E ele então escreve essa carta e ele então reforça no verso 9 que Miguel é um arcanjo. E ele aqui nesse contexto, ele não está num ambiente para os seres humanos, ele está num ambiente em disputa com outro ser sobrenatural também. Que no caso do inclusive é diabo. um conflito aí, né? Exatamente. Uma cena de conflito. Então você encontra aí no verso 9 uma informação que Miguel é um arcanjo. Agora, a palavra arcanjo, ela tem que ser dividida. Por quê? Porque a primeira expressão, arque, do grego, arque significa principal, líder, superior, chefe. E anjo é um mensageiro, né? Que a gente Justamente. conhece, né? Então, na realidade, quem é nossos Miguel é o principal dos anjos, é o líder dos anjos, é o chefe dos É o anjos. iminente, aquele que tem grande importância. Justamente. Vamos agora para Apocalipse, Vamos. capítulo 12, o verso 7 e o verso 9. Esse eu faço a leitura dele. Então, Apocalipse João 12. vai fortalecer que ele é o chefe dos anjos, ok? Capítulo 12, o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos. Olha aí. Ele tem anjos, ele é chefe. Então está dizendo aqui, né? Possessão, é meu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus Eu ia anjos. falar, aqui você tem um grupo muito legal. Aham. E um tem um grupo de anjos e o outro Também tem. um grupo de anjos. Todos pertenciam a Cristo. Só que um dado momento, E aqui foi na terra ou foi no terceiro céu? aqui é o terceiro céu, Ok. dentro do Aqui santuário. está escrito, né? Houve peleja, houve No guerra no céu. céu. E detalhe, o céu aí no No singular. Ou Ok. seja, morada de Deus. Morada de Deus. Se você perdeu o primeiro vídeo, você vai ficar meio que perdido. Então Assiste corre lá, lá. hein? Assiste lá. Corre lá. Ok? Então, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ponto. Vamos segurar até aqui, porque esse é um tema para o próximo estudo. Pastor Bruno, então houve uma peleja no céu. Miguel, então, com seus anjos, pelejaram contra Satanás e seus anjos e expulsaram, então, Satanás do céu. Então, você percebe que Miguel é o líder dos anjos,
tem poder a tal ponto de expulsar anjos do céu, inclusive o líder dos anjos rebelados, que é chamado aqui de Satanás, ok? Agora, no Antigo Testamento, nós temos aí algumas descrições de Miguel. Inclusive, a gente vai ler logo mais aí, fazer um paralelo aí com o texto, né, do Espírito de Profecia. Justamente. Muito bonito. Então vamos lá então, pastor, Vamos lá. quero, né, eu sei que você tem aí uma tela aí em anexo, uma apresentação aí, eu também estou ansioso para ver, ok? Não. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, o nome Miguel é várias vezes mencionado como anjo do Senhor. Porque Miguel é anjo do Senhor. E um detalhe, pastor Bruno, sempre em letra maiúscula. Anjo e Senhor. Porque às vezes na Bíblia a gente encontra a palavra Senhor em maiúscula. Isso né? aí. E a gente pode traduzir Todas as como letras. eterno, né? Isso O aí. eterno. Que é o tetragrama sagrado, né? É o nome de Deus no tetragrama sagrado. Mas Então, aqui, nesse caso, o anjo também está em maiúscula. justamente. Então vamos lá. Vamos para os textos. Vamos mostrar aí Algumas porque ideias, é né? anjo do Senhor, Vamos ok? lá. Vamos começar em Gênesis capítulo 22. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. Muito legal. Eu acho que é o ponto mais forte na vida de Abraão. Gênesis 22, né? O sacrifício de Isaac, Imagina. o pedido de Deus, né? Então, capítulo 22. E aí, pastor, é importante a gente usar aqui a interpretação de texto, Ok. tá bom? Então, assim, o texto começa: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Segurei. Uma das regras para a interpretação de texto é identificar os sujeitos. Então vamos lá. Vamos lá. Quem é o primeiro Vamos sujeito do identificar texto? aqui. Deus. Deus. Se dirige até o segundo sujeito, que é Abraão. Abraão. E Abraão, então, agora recebe a ordem que um terceiro sujeito deveria ser sacrificado, que é Isaque. Exato. Então, a história tem três personagens: Deus, Abraão e Isaque. Tá claro até aqui? Beleza. Então, vamos lá, pastor Bruno. Quem se manifestou a Abraão? Deus. E o que Deus pediu para Abraão? Para que Isaac fosse sacrificado. Me perdoe a redundância da minha pergunta. Quem pediu o sacrifício? Deus. Deus. Ok? Tudo bem. Você está certo disso aí? Tá aqui, ó. Então tá bom. Verso 11, pastor. Vamos lá. Mas do céu, está no plural ou no singular? Singular. Ou seja, Lá no alto, né? é a morada de Deus. Da morada de Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Na sua Bíblia está em letra maiúscula ou minúscula? Tá aqui, ó. Anjo do Senhor. Anjo maiúsculo e Senhor Maiúsculo. maiúsculo, ok? Então você está Tudo se aqui. referindo aqui a Miguel. Mas você vai entender depois por quê, tá? Vamos lá. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho. Peraí, pastor. No verso 1, Deus pediu. Deus pediu. Agora, por que no verso Verso 11, 11, o anjo está dizendo tem um que anjo. não me negaste? Então, calma aí. É Deus, é anjo. Decide aí, né, pastor? Tem um problema aqui nesse texto. Esse anjo é o quarto personagem do texto? O quarto sujeito, né? O quarto sujeito? Quarto sujeito. E aí? Como é que faz, né? Vamos entender mais um pouco para frente? Vamos lá. Vamos para Êxodo 32. Só avançar aí um pouquinho. Estamos bem pertinho. Gênesis, perdão, né? Gênesis Gênesis 32. 32. Eu falei Êxodo, perdão. Gênesis 32. Vou deixar você ler agora. É o Vamos lá. capítulo que fala da fuga, né, de Jacó, depois de ter enganado o irmão, pai, sogro. Sim. Aí ele foge, vai lá para o Val de Jaboque, né? Aí uma das histórias mais lindas da Bíblia. Justamente. Né? Aí, E aí, o que diz aí o verso 29 e o 30, pastor? Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ué, pastor. Ele começa lutando com o homem.
O texto diz que ele lutou com um homem. Sim. Né? E transpôs o val de Jaboque. Justamente, ele travou ali a briga e o verso homem... 24. Isso aí, o homem feriu ali, né? Isso. A sua perna e ele ficou coxo. Exatante. Agora e aí, ele fala que viu a Deus. O verso 26 diz que o homem disse para Jacó, por favor, me deixa aí e tal. Não te solta enquanto não me abençoar. Ele falou, que homem é esse que pode abençoar o outro? Aí ele pergunta qual é o seu nome, ele fala que é Jacó. E aí não se chamará mais Jacó, a partir de agora será chamado de Israel, né? Conhecemos bem esse contexto. Pois você lutou com Deus e prevaleceu. Peraí, ele lutou com o homem, ele lutou com Deus, e agora ele fala que aquele local vai se chamar Peniel, porque viu Deus face a face. Que texto, hein? Vamos lá, pastor. A palavra peni, no hebraico é face. Né? Então, até ficaria aqui, peni. Vi Deus face a face. Só que tem o nome El. E El é Deus. Então, beleza. Peniel, a face de Deus. Então, a tradução do texto seria Deus e a sua face. A face de Deus. Mas Jacó, então, lutou com Deus ou com o anjo? Como é que pode, né? Vamos ver. O nome, Israel. Como é que pronuncia no hebraico? Israel. Israel mesmo, né? Só que o nome Israel também é dividido. Sim. Por exemplo. É Deus, né? Isso aí. Ish é homem. Certo? Ra é guerra. E El, Deus. Então, qual seria a tradução? O homem que lutou. O homem guerreou com Deus. O homem guerreou com Deus, o homem que brigou com Deus. Né? É isso aí. Mas, pastor Bruno, olhando para esse texto, eu fico aí perdido. Porque se ele está com um homem, lutando com um homem, agora ele fala, não, eu lutei com Deus e vi Deus face a face. E ele me chamou de Israel. Aqui, pastor, eu vejo uma grande evidência do texto que nós lemos no vídeo anterior, quando aquele querubim que tinha todas as pedras preciosas cobrindo ele, disse que ele queria subir ao monte e ser semelhante ao Altíssimo. Sim. Quando você vê esse homem lutando com Jacó, quando você vê um Deus falando com Abraão e depois era um anjo, você percebe que aqui esse princípio da semelhança está sendo aplicado. Sim, verdade. Pastor, mas nós temos um outro link. Sim, a gente vai porque a gente está trabalhando aqui. Qual foi a pergunta? Por que Miguel é o anjo do Senhor? No Antigo Testamento, ok? Vamos para o livro de Juízes? Vamos lá. O livro de Juízes é um livro muito interessante, porque é um dos momentos mais negativos do povo de Israel. Apesar, né, de ter muitos heróis aqui, né? Justamente. Qual o capítulo? 13. 13, ok. Capítulo 13. Por que apesar? Porque o povo de Israel, volta e meia, se rebelava contra Deus e eram levados a cativeiro. E aí Deus levantava juízes. E a palavra juízes aqui não é alguém com a capa preta, com o martelo na mão, pronto para sentenciar ou libertar alguém. Na realidade, aqui a palavra juízes é muito bem traduzido no capítulo 2, verso 16, como libertadores. Então Deus levantava homens e mulheres para libertar o povo de Israel do cativeiro. Ok? E esses juízes depois foram substituídos pelos reis. Né? Quando você conhece a história ali de Saul, Samuel, né? Quando tem essa substituição. Só que quando nós olhamos para o capítulo 13, Israel estava num momento tão negativo que Deus não tinha mais com quem contar. E aí temos aqui um casal que a mulher se encontra no anonimato, temos apenas o nome do homem, que é Manoá, e essa mulher tinha um sonho em ser mãe e era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. O povo de Israel não tinha um libertador mais humano. E aí então Deus, ele olha para aquela nação que orava há 40 anos por libertação. Está aí no verso 1. O povo de Israel clamava por um libertador. O verso 2, uma mulher que queria ser mãe. E aí o verso 3, alguém aparece. Alguém aparece para responder a oração. Como começa aí na sua Bíblia, pastor? O anjo do Senhor apareceu a essa mulher. O anjo do Senhor, letra maiúscula. Ele apareceu. E ali ele deu ali o que aquela mulher precisaria fazer, porque ela seria mãe. Então ele deu orientação de um cardápio
para a gestação Como é que ia ser, né? e um voto do nazireu, né? Sim, um Para o- voto que eles conheciam. Justamente, era um voto conhecido. O interessante é que esse voto era o homem que fazia. Só que aqui Deus fez esse voto já no ventre. Exatamente, aqui inclusive no verso 4, verso 5, melhor dizendo, está falando sobre isso. Justamente. Agora, pastor, o Manoá, o marido, não estava lá. Ele não participou. Ele não sabia disso. Aí o verso 8 diz assim: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ou seja, que falaste com a minha esposa, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então agora você encontra a terceira oração do texto. Ao primeiro, o povo orando por um libertador. A segunda, uma mulher que queria ser mãe orando. E a agora, terceira, o né? pai orando. E aí, No verso 9, o verso 9, tem a Deus resposta. ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Quando essa achava-se assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Aí, verso 10, apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou ao seu marido e disse-lhe: Eis que apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher e, tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falastes a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Aí o anjo explica tudo no 3 novamente, está né? escrito: E o anjo do Senhor disse a Manoá. Aí Olha, vai o anjo falar. do Senhor. Aí você percebe que agora o anjo do Senhor está dialogando com Manoá. O verso 15. Então Manoá disse ao Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Verso 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Por isso que ele se referia a ele como homem, a mulher também se referiu como homem. Mas o verso 17 vem a palavra-chave. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Qual é a resposta do anjo do Senhor no verso 18? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Qual é o nome do anjo? Maravilhoso. Olha aí. Curioso, né? Muito. Vamos lá no profeta Isaías. Aham. Capítulo 9, verso 6. Leia, por favor, pastor Bruno. Não tem como você não pensar em outro capítulo, né? Então, o anjo do Senhor tem um nome. Maravilhoso. Muito bem. Está aqui. O verso... 9, por favor. Vamos lá. Não, 9 e 6, né? 9, 6. Ok. Então vamos para o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha aí. Qual é o nome do anjo? Maravilhoso. Olha agora Isaías, falando de uma profecia do nascimento do Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, né? Ele está dizendo, o nome dele é maravilhoso. Então você percebe que a Bíblia, ela faz um paralelo, ok? Uma evidência de que Miguel é o anjo do Senhor revelado no Antigo Testamento. Mas, pastor, dentro de todo esse contexto agora, já entendemos que Miguel é o próprio Cristo, que Miguel é a revelação suprema do Pai para os anjos. Miguel agora, ele caminha no meio dos anjos. Ele caminha no meio dos anjos. E aí surge um ponto de interrogação na cabeça de um anjo. Por quê? Um anjo que até então era chamado de filho da alva, Estrela da manhã. estrela da manhã, um anjo que era perfeito em todos os seus caminhos, um anjo que foi chamado de sinete da perfeição. A sua tradução diz modelo da perfeição. Esse anjo criou um ponto de interrogação. Quer saber qual é esse ponto de interrogação? Então, Próximo vídeo. no próximo vídeo a gente se vê. Te aguardamos lá. Que Deus te abençoe.